Olá, seja bem-vindo à aula de língua portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. Acredito que você estava aguardando a aula com a higiene feita, não é verdade? Já lavou as suas mãos, tem cuidado de si e dos outros usando a máscara. Eu acabei de tirar a minha para gravar a aula, mas só saio de casa com a minha máscara. E você deve estar fazendo a mesma coisa, não é? Tem limpado seu material, cuidado da higiene? Muito bem, ponto positivo para você. O que nós vamos precisar para a aula de hoje? Os materiais que usamos sempre: caderno, lápis, borracha e a professora colocou ali uma folha de papel sulfite, mas lembra do nosso combinado? Você pode usar pequenos pedaços do papel, porque eles são usados para fazer a nossa caixa do cartunista, tá bem? Higiene feita, material separado, abre o caderno, olha no calendário a data de hoje, registra a data, aula língua portuguesa. Faz com bastante capricho, pula uma linha dos registros anteriores. Eu já volto. Tudo feito com capricho? Muito bem. Vamos relembrar a aula anterior? O que nós vimos na aula anterior? Nós vimos a linguagem verbal e a não verbal. Lembram que nós pegamos algumas tirinhas e cobrimos a imagem para ver como que aquela imagem dá o efeito de humor para as tirinhas? Vocês lembram disso? O que mais que nós vimos também? Nós estudamos reticências. Lembra que a pontuação é representada por 3 pontos e significa que você falou alguma coisa e que a conversa continua. Fizemos algumas atividades, fizemos a interpretação dos textos tirinhas. Não é verdade? Então isso é o que vimos na aula anterior. Ficou também uma questão para a gente relembrar, que é a caixa do cartunista. A linguagem visual é o elemento principal das tirinhas. E a sugestão da professora é que você pudesse fazer uma tirinha apenas com desenhos. Lembra que eu mostrei aquela minha que eu fiz apenas com desenhos? Você tentou fazer a sua? Aposto que ficou muito mais bacana do que a minha, não é verdade? Muito bem se você tentou. Se você ainda não fez, faz, dá tempo. Vai exercitando, que quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Nós estamos, nessas aulas, vendo as tiras do Armandinho. Você lembra os personagens? Eles estão passando aí para você na tela. Então, é o Armandinho, o sapo, o pai, a mãe e os amigos dele. Nós falamos que as histórias, na sua maioria, acontecem na casa do garoto ou na escola. Não é verdade? E eu fiquei também de falar um pouquinho mais sobre os livros dele nesta aula. Na aula anterior, eu falei que cada livro tem um número. E é assim mesmo, ó. O primeiro livro, que foi escrito lá pelo Alexandre Beck, é esse aqui. É o livro número 0. Depois veio o número 1, número 2, número 3. Ó, aqui eu já tenho o número 3, o 4, o 5, o 6. Tem também o 7. Então, cada um deles é numerado. E o que acontece também de diferente nos livros? Através das tiras, o autor vai contando a história dos personagens. Quando começou, era o Armandinho, o pai, a mãe e o sapo.
Depois começaram a aparecer os amigos, que são os personagens secundários, como eles são chamados nas tirinhas. Então começou a aparecer um amigo, depois vieram outros, até ele ter toda uma turma de amigos. Tem um dos livros que conta até quando o Armandinho veio para Curitiba. Olha que legal. Não que o Armandinho, o personagem, tenha vivido, para estar aqui, mas o Alexandre Beck veio representar esse personagem tão importante dos cartunistas em um evento que aconteceu aqui em Curitiba. E isso também está representado num dos livros. É muito bacana conhecer tudo isso, não é? Agora vem uma atividade para você. Você já deve ter brincado alguma vez de jogo dos 7 erros, não brincou? Essa atividade é parecida, ó. Presta atenção na explicação da professora. Vai aparecer aí na sua tela 2 tirinhas. Você vai olhar as duas e vai anotar no seu caderno 3 diferenças entre elas. Olha aí as tiras. Então, uma das tiras que é dos bichinhos de jardim, que nós já estudamos, e a outra também, a tira que nós estudamos na aula anterior, que é do Armandinho. Olha bem para as duas e registra 3 diferenças entre elas. Pode fazer a atividade com bastante capricho e atenção. Conseguiu encontrar algumas diferenças? Muito bem, eu vou colocar aqui as que eu encontrei e as que eu pensei serem diferentes. Vamos olhar lá. Então, aqui estão as 2 tiras. Uma das diferenças, os personagens são diferentes de uma tira para outra, não é? Numa tira são os bichinhos de jardim, são animais, e no outro são pessoas. Eles representam pessoas. Um quadro sem borda na tira do Armandinho. O que é a borda? Aquele desenho em volta, do quadro. Pode ver que em um dos quadros ali da tira do Armandinho nunca tem borda. O autor não usa, é uma marca dessa tira. As cores que os autores usam. Então, cada autor usa uma paleta de cores. Eles elencam algumas cores para usar nas tirinhas. Outra diferença, os balões de fala dos personagens. Vocês perceberam que os balões são diferentes? Então, se você anotou essa diferença, muito bem. E o cenário ou espaço. Uma das tiras acontece no jardim e a outra acontece na casa dos personagens. Então, se você anotou qualquer coisa que se refira a um desses aspectos ali que eu coloquei, tá certo. Se você colocou lá, o caramujo, Joaninha e no outro o menino, isso se refere aos personagens, então está correto. Mas não foi só isso. As falas dos personagens, o texto, isso também mudou, não é verdade? Numa tira eles falam uma coisa, na outra tira falam outra coisa. Mas por que será que a professora colocou ali em 2 colunas? Presta bastante atenção. Porque de um lado é tudo que é o texto não verbal, que é o que não está escrito. Nós falamos bastante sobre isso na aula anterior, que são as imagens, então os personagens, o quadro sem borda, não tem nada escrito, mas é uma marca que aparece ali, então faz parte do texto não verbal. As cores, os balões, o cenário. E quando eu falo ali
da fala dos personagens, isso já está escrito. É o texto verbal. É bacana a gente saber isso. E é importante a gente ir conhecendo todos esses elementos das tirinhas. Nas tirinhas são usados alguns tipos de balões. Querem ver? Então, esses aqui são alguns. O balão de fala, o balão de pensamento, de grito, o de cochicho, o de amor e o de ideia. E o balão zero também é usado para representar a fala. O que é o balão zero? Vamos fazer uma atividade e você vai entender bem certinho. Essa aqui é um exemplo de tira onde se usa o balão zero. Olha lá, o nome dele então, balão zero. Por que ele é zero? Porque ele não tem o contorno em volta dele. Mas quer ver uma coisa? Se nós pegarmos uma caneta e tentarmos fazer aqui o formato, olha aqui, ó. É como se ele existisse, não é verdade? Vamos fazer no próximo para ver se dá certo, ó. A fala, aqui também, ó, tem a fala do Armandinho. Tá vendo? E no último, a mesma coisa. Se nós fizermos, ele também tem o formato de um balão. Né? Por quê? Porque o autor, quando escreve, ele organiza a fala dos personagens no formato do balão. Ele deixa tudo organizado assim, mas ele tira esse contorno que tinha aqui, esse formato, para deixar sempre como balão zero. O balão zero, ele é representado, né, para a gente saber quem está falando ali, por essa marca aqui, que chama-se apêndice. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, esse apêndice, como nós até vimos em algumas outras tirinhas, ela sempre está voltada para quem está falando, que é o que nós vimos aqui, ó. Esse apêndice está voltado para o pai, porque é o pai quem está falando aqui. Aqui a gente sabe que continua sendo ele, porque o apêndice está voltado para ele, embora aqui apareça só o Armandinho. É como se a câmera, como se fosse uma filmagem, como se a câmera desse um close aqui nesse personagem. Aqui, quando ele fala, ó, o apêndice está voltado para ele, tá vendo? E aqui também, a gente sabe que é ele falando porque o apêndice está voltado para ele. Então, isso é um balão zero. Já valeu a pena assistir a aula só para aprender mais isso, não é verdade? Fora tudo que ainda vamos aprender. Quer ver? Nós faremos agora uma atividade usando os balões. Olha só, olha, presta bastante atenção aí na sua tela. Tá perguntando assim, quais os tipos de balões que foram usados nas tiras abaixo? Você vai olhar e você vai marcar se foi balão de fala ou balão zero. Lembra disso? Balão de fala ou balão zero. Professora, tenho que copiar o desenho também no caderno? Não, você vai copiar a letra, então ali embaixo, a letra que corresponde ao quadro, letra A, e vai escrever ao lado, se é fala ou balão zero. Letra B, aí você vai prestando bastante atenção e olhando a sua tela, tá bem? Você vai ter um tempinho para fazer e eu já volto pra gente conferir. Fez a atividade? Muito bem, agora vamos conferir com a professora, tá bem? Então, aqui, o primeiro quadro de uma tirinha. Esse balão que está aqui é um balão de fala. Então, se você colocou fala, correto.
Vamos para a próxima tirinha. Olha este balão aqui. Se você prestou atenção à explicação que foi feita um pouquinho antes, você acertou muito fácil ele, não é verdade? Esse é o balão 0. O próximo quadro de uma tirinha, então, olha lá os personagens e o que eles estão fazendo aqui? Eles estão falando. Então, esse balão é um balão de fala. Muito bem. E o último quadro de uma tira? Qual é o balão que aparece nele? Isso mesmo, o 0. Foi assim que ficou o seu caderno? Se por acaso você errou alguma coisa, não tem problema, apaga, corrige, deixa tudo feito com bastante atenção e capricho. Vai acompanhando o pensamento, porque isso faz muito bem. E isso já vai te ajudar bastante. Agora você deve estar vendo aí na sua tela bem certinho como ficaram os quadros da tira, não é? Muito bem. E para você saber um pouquinho mais, olha só. Então, o texto escrito dentro do balão, aquilo que está escrito dentro do balão é o texto verbal. Quando a professora fala, tem texto verbal e não verbal. Então, o que está escrito ali é o texto verbal. E o formato do balão é o texto não verbal. Viram a diferença? Então, tudo que está escrito aqui, texto verbal. O formato do balão é o texto não verbal, porque é quando o autor conta alguma coisa utilizando do desenho, da ilustração, das cores. Então, poderia ser qualquer outro formato de balão e ele estaria ali expressando alguma coisa que tem a ver com o texto através do formato. Formato, linguagem não verbal, texto não verbal. E o que está dentro é o texto verbal, porque é aquilo que é escrito. Agora nós vamos conhecer as tirinhas que vamos trabalhar hoje. Essa é a tirinha que estudaremos, mas ela veio com um desafio para você. Você viu que não tem como a gente ler da forma como está? Olha lá o primeiro, ó. Foi só deixar em cima da pia. Quer provar? A próxima. Como você conseguiu? Simples. E essa aqui. Mãe, fiz um bolo formigueiro. É mesmo, filho? O desafio qual é? É você colocar essa tira em ordem. Você não precisa desenhar e nem escrever nada. Você vai usar essa legenda. Tá vendo? Aqui tem um círculo, aqui tem um triângulo e aqui um retângulo. Você vai desenhar essas formas como você acha que essa tira tem que ficar. A tira vai aparecer aí na sua tela e você tem um tempinho para fazer isso. Fez aí no seu caderno? Vamos conferir com a professora como fica essa tira numa ordem que ela tenha lógica, que a gente consiga compreender. Então, o primeiro quadro que vai aparecer é esse aqui, ó. Mãe, fiz um bolo formigueiro. E ela pergunta o quê? É mesmo, filho? Então, a primeira legenda é o retângulo. Aí depois vem o quê? Como você conseguiu? E o Armandinho responde o quê? Ele diz, é simples. A legenda é o triângulo. E o último quadro, o que ele responde? Foi só deixar em cima da pia. Quer provar? Assim nós conseguimos dar o sentido da tira. Vocês conferiram a legenda? Ficou parecido com o que vocês tinham feito aí? Retângulo, triângulo e círculo? Muito bem. Se errou, não tem problema. É só
apagar e corrigir. Então essa é a tira de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a quebra de expectativa. Mas o que é quebra de expectativa, professora? Vamos fazendo a atividade e já já você vai compreender bem certinho o que é. Olha a atividade que tem ali. O que está aparecendo. No segundo quadro, então esse aqui, a mãe do Armandinho muda de posição. Olha lá, o que isso significa? A, que ela está ocupada e não pode dar atenção ao filho? Ou ela muda de posição que ela está interessada na resposta do filho? O que você acha? Vai respondendo com a professora. A ou B? Respondeu? Olha lá. Que ela está interessada na resposta do filho. Por isso que ela se virou, né? Ela estava aqui virada para um lado e depois ela acaba virando para o outro lado. Deixa eu ajeitar para deixar bem bonitinho aqui pra gente. Então ela vira para o outro lado. Muito bem? Vamos seguindo. O que a mãe espera que o Armandinho responda? Que o menino fale sobre a receita do bolo, a letra A. E a letra B, que o menino fale sobre os bolos que gosta. O que será que ela espera? Ó, olhando este quadro aqui, o primeiro e o segundo. Ou aí na sua tela tá aparecendo o primeiro e o segundo quadro. O que a mãe espera que o Armandinho responda quando ele diz que fez um bolo e ele fala que é simples? Já respondeu? Qual das duas alternativas que você escolheu? Porque a certa é a alternativa A, que o menino fale a receita do bolo. Isso é o que a mãe espera, por isso que ela se vira para ouvir. Então, olha só, vamos pensar bem certinho sobre o que é a quebra de expectativa. Ele diz assim, foi só deixar em cima da pia. Quer provar? O menino, o Armandinho, ele respondeu o que a mãe esperava? Se a gente acha que ela estava esperando que ele falasse a receita do bolo, ele respondeu isso? Não, né? Ele respondeu outra coisa. E o que aconteceu com o bolo em cima da pia? Para virar um bolo formigueiro? Você tem alguma ideia? É muito provável que tenham vindo várias formigas em cima do bolo. Olha lá, você viu a imagem ali? O bolo tá cheio de pontinhos pretos? Provavelmente por causa das formigas que foram em cima do bolo, não é verdade? Então, isso é quebra de expectativa. É quando o autor, ele vai nos conduzindo por um pensamento que a gente imagina que vai acontecer. Como ali a gente imaginou que ele responderia para a mãe a receita do bolo. E por fim ele disse que deixou o bolo em cima da pia. Isso é uma quebra de expectativa. É uma quebra daquilo que nós esperávamos. Mas e o que é expectativa? O que significa expectativa? O dicionário traz algumas definições, né? Ali aparece algumas. Mas para nós, o que interessa, o que cabe aqui na nossa aula, é exatamente essa. É a condição de quem espera para que algo aconteça, né? A expectativa. Então, essa é a definição que serve para a gente. Isso vem lá do dicionário também, né? E lá também diz que é espera fundada em probabilidade ou promessa. Então, quando a gente fica esperando alguma coisa, a gente está esperando uma probabilidade. Existe um caminho aqui, uma forma de dizer que ele ia contar a receita, mas ele não contou. Então, ele quebrou a nossa expectativa. Tá ficando um pouquinho mais claro? Muito bem. Então, agora vamos ver a próxima tira. Olha como o Armandinho começa. Ele diz assim: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Então, já dá pra gente entender que ele está conversando com alguém. E ele diz para mim, o melhor amigo é o sapo. E a pessoa responde: mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria, na tristeza. O que o sapo faz por você? Olha lá. O que será que o Armandinho vai responder? Você tem alguma ideia do que você imagina que ele vai responder aqui? Olha lá a resposta. Ele diz assim: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, essa é a resposta dele.
É parecido com aquilo que você imaginava que ele responderia? Ou com aquilo que o autor fez a gente pensar, olhando ali a expressão do Armandinho? Será que teve quebra de expectativa aqui? O que você acha? Vamos às atividades, então, desta tira. Este quadro da tira, esse bem aqui, ó, o primeiro dele. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Este quadro da tirinha, ele relaciona-se a qual ditado popular? Né? Aqueles ditados que as pessoas falam normalmente nas conversas. A. O cão é o melhor amigo do homem. B. Quem não tem cão caça com gato. Ou C. Cão que ladra não morde. Conseguiu achar a relação? É simples, não é? A gente lendo a tirinha já consegue compreender. Então a resposta para essa aí é a resposta A. Muito bem. Vamos ver agora o próximo quadro. Diz assim: mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz por você? Esse é o quadro. Agora vem a pergunta. A senhora fala das qualidades do cachorro. Não é essa senhora que conversa com o Armandinho, ela está falando das qualidades do cachorro. E o que a expressão do Armandinho demonstra? Olha bem ali como está o rostinho dele. O que será que a expressão dele demonstra? A. Que ele está triste pela fala dela. B. Que ele está atento à conversa. O que você acha? Que ele está triste ou que ele está atento? Registrou aí no seu caderno? A resposta é B. Que ele está atento, ele está virado, ouvindo, prestando atenção no que a senhora fala. E agora, vamos conversar então mais uma vez sobre a quebra de expectativa. Olha lá, o Armandinho foi convencido pelos argumentos da senhora? Quais foram os argumentos dela? Ela disse, ó, o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria, na tristeza. Ela deu argumentos de que é bom ter um cachorro, não é verdade? O Armandinho, ele foi convencido pelos argumentos da senhora? E o que esperávamos que o garoto respondesse? Então, assim, o que ele poderia ter respondido? Né? Que ele contasse os benefícios de ter um sapo de estimação? Podia ser uma possibilidade? Ele podia contar os benefícios de ter um sapo de estimação? Ou B, que dissesse à senhora que ela tinha razão? Então, ali, vamos pensar ali com a professora. Qualquer uma das duas alternativas estaria correta, né? Porque ele poderia ter respondido isso, mas ele deu uma resposta que nós não esperávamos. Então, o que ele disse para ela? Que ele não tem amigos por interesse. E o que significa a resposta do Armandinho? O que significa isso que ele falou? Que A, que o garoto continuará sendo amigo do sapo? Ou B, que o garoto não será mais amigo do sapo? Será que a senhora convenceu? E quando ele deu essa resposta, ele disse assim, eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Ele está dizendo que não será mais amigo do sapo? Ou ele continua sendo amigo do sapo? Registrou a alternativa? Então, a resposta certa é que ele continuará sendo amigo do sapo. Isso aí, porque ele não tem amigos por interesse, mesmo que o sapo não faça nada por ele. E como o sapo ficou ao ouvir a resposta do garoto? Vocês olharam a carinha do sapo no último quadro? Ela está até ali em destaque, né, aparecendo na tua tela. Como que o sapo ficou? Ele ficou A, pensativo ou B, satisfeito? Essa tá fácil, não tá? Registrou aí? Ele ficou satisfeito. Muito bem. Gostaram da tira? Entendeu um pouco o que é essa quebra de expectativa? É quando o autor leva a gente a pensar que vai acontecer alguma coisa e de repente acontece algo inesperado. É isso que nós falamos que aparece nas tiras. Esse é o algo inesperado, né? É a quebra da expectativa do leitor. E agora vamos para aquele trabalho de investigadores da língua portuguesa. Até aqui, nós analisamos a tirinha, falamos da quebra de expectativa, vimos a linguagem verbal e a não verbal, como elas se completam para dar sentido às tirinhas. Agora nós vamos analisar
exatamente a linguagem verbal e alguns sinais que aparecem ali. Vamos ver com a professora. Olha lá. O que as falas têm em comum? Esses balões que foram usados nas tiras. Mãe, fiz um bolo formigueiro. É mesmo, filho? E a última fala que tá ali, ele diz assim: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Você consegue perceber o que elas têm em comum? Nestas frases que estão aparecendo aí na sua tela, elas têm marcado a quem elas se dirigem, para quem elas são direcionadas, com quem está falando. Então, vamos ler com bastante atenção, ó. Só a primeira frase, ó. Mãe, fiz um bolo formigueiro. Com quem que está falando? Está falando com a mãe. Isso aparece bem, não aparece? E vocês viram que depois de mãe tem uma vírgula? Então, vamos olhar a próxima. Aí ela responde: é mesmo, filho? É mesmo? Aparece uma vírgula, filho. Também, a quem ela está direcionando essa fala? A gente sabe que é a mãe que respondeu porque nós vimos o quadro, não é verdade? Então, para quem a mãe está falando? Ela está falando com o filho. Então ela diz: é mesmo, filho? E para colocar o filho ali, também tem uma vírgula, não tem? Muito bem. E agora a última fala que está ali. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, também, a quem se dirige essa fala? Com quem o Armandinho está falando? Ele diz com a senhora, então ele fala minha senhora. Vocês viram que também está separadinho por uma vírgula ali? Então, quando a gente vê uma fala, uma frase escrita, um texto que aparece marcado a quem ele se dirige, sempre essa pessoa a quem se dirige vai estar separada ali por vírgula, que é o caso da mãe, vírgula, ali, vírgula, filho, porque estava no final da frase, vírgula, minha senhora, porque estava no final da frase. Isso se chama vocativo, que é quando a gente evoca, quando a gente chama alguém, a gente está direcionando a nossa fala. Então, quando você chega na escola e diz assim: professora, hoje tem aula com você? Para quem que você está direcionando a sua fala? Está direcionando a professora. Então, falando não aparece nada, mas se você fosse escrever, você colocaria: professora, vírgula, hoje a aula é com você? Então, isso é vocativo e é mais um dos usos da vírgula. Eu falo que vale a pena assistir às aulas, a gente sempre aprende alguma coisa nova e quando a gente usa isso no nosso dia a dia, usa no nosso caderno, nos textos, nas conversas, com certeza as pessoas notam que você está aprendendo. Vamos pensar lá, então, já vimos as vírgulas que aparecem, isso está aparecendo bem aí na sua tela. Então, o vocativo é a forma de chamar, é separado por vírgula nas frases. Vamos praticar juntos algumas? Vai acompanhando a professora aí. Olha essa frase: Armandinho, onde você está? Se você estiver pertinho aí da sua tela, vai com o dedo e tenta ver onde que colocaria a vírgula aí. Eu estou direcionando a minha fala a quem? Quem que eu estou chamando? Armandinho, onde você está? Quem que eu estou chamando? Achou aí? Vamos ver. Colocou o dedo perto? Olha onde fica a vírgula. Armandinho, vírgula, onde você está? Porque eu estou chamando o Armandinho, eu estou evocando. Vamos tentar com mais uma frase? Você é um bom amigo, sapo. Vamos ler a frase com bastante calma, bastante atenção. Você é um bom amigo, sapo. Com quem estamos falando nessa frase? Para quem é essa frase? É para o sapo. Eu estou dizendo: você é um bom amigo, sapo. Então, qual palavra que eu tenho que separar aí nessa frase com uma vírgula? Tá prestando atenção? Conseguiu marcar aí com o seu dedinho? Você é um bom amigo, sapo. Então, se dirige ao sapo, eu tenho que pôr a vírgula bem ali, separando o sapo. Você é um bom amigo, vírgula, sapo.
Vamos para mais uma frase para a gente ir praticando juntos. Pai, vamos passear? Quem eu estou chamando na frase? Eu estou falando com qualquer pessoa, só estou dizendo, vamos passear. Não, né? Eu estou me dirigindo a alguém. Pai, vamos passear? Então, quem que eu vou separar ali com vírgula? Achou? Ficou mais fácil agora? Colocou seu dedinho aí na tela? É o pai. Pai, vamos passear? Muito bem. Aposto que você conseguiu fazer junto com a professora. E agora, topa fazer um desafio? Copiar uma frase e inserir a vírgula no lugar certo? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui a frase, eu leio a frase, você copia e coloca a vírgula. Combinado? Então, com bastante capricho e atenção. Primeira frase. Amigo, você está bem? Lê com bastante atenção. A quem se dirige a frase? Ó. Amigo, você está bem? Faz aí a atividade. Copiou? Inseriu uma vírgula na frase? Será que você conseguiu colocar bem certinho? Encontrou a quem a frase se dirigia? Ó, amigo, você está bem? Quem eu estou chamando ali, com quem eu estou falando? É com o amigo. Então, coloco a vírgula já logo após o amigo. Muito bem. Se você errou, apaga e corrige. Vamos para a próxima frase. Se você prestou atenção à minha explicação, essa vai ser muito fácil. Professora, eu estou com saudade. Professora, eu estou com saudade. Vai lá, copia a frase e insere a vírgula nela. Conseguiu fazer? Muito bem. Encontrou onde coloca a vírgula nessa frase? É logo após a palavra professora. Por quê? Porque eu estou me dirigindo, eu estou falando com a professora. Professora, eu estou com saudade. Estou falando com ela, né? Eu estou evocando, por isso que é um vocativo. Mais um treino. Eu gostaria de abraçar você, colega. Ó, a professora vai dar uma dica aqui para facilitar. Vamos ler com bastante calma a frase. Ó. Eu gostaria de abraçar você, colega. A quem eu me dirijo nessa frase? Eu gostaria de abraçar você, colega. Prestou atenção? Lembra que a professora mostrou ali algumas frases em que a vírgula ficava no começo, outras mais para o final. Porque a pessoa a quem eu estou evocando, com quem eu estou falando, está mais para o final. Com quem eu estou falando nessa frase? Com o meu? Então, encontra ele e coloca a vírgula. Faz com bastante atenção.
Nesta frase, a vírgula ficou ali separando o colega. Ó. Eu gostaria de abraçar você, colega. Porque eu estou evocando, eu estou falando, eu estou me dirigindo ao meu colega. Muito bem, agora a última frase da atividade. Faz tempo que eu quero brincar com você, João. Faz tempo que eu quero brincar com você, João. Opa, com quem eu estou falando nessa frase? Prestou atenção? Onde está aí a quem ela se dirige, a quem eu estou chamando, a quem eu estou evocando nessa frase? Prestou atenção? Ó, faz tempo que eu quero brincar com você, João. Copia a frase e insere a vírgula. Conseguiu fazer? Vamos conferir com a professora como ficou a última frase. Faz tempo que eu quero brincar com você, João. Então eu separo ali o João. Né? Eu quero brincar com você, João. Então a quem eu estava me dirigindo, quem eu estava chamando, quem eu evoquei é o João. Muito bem, espero que você tenha aprendido mais um dos usos da vírgula. A gente já aprendeu o uso dela para separar itens de uma lista, agora para separar o vocativo numa frase. A gente está ficando muito sabido, não é? E agora aquela hora que nós adoramos, a hora da leitura. Olha, outro concurso de Miss Universo. Não é possível, só pode ser marmelada. Sempre ganha uma terráquea. Essa tirinha é divertida, não é? O que o Armandinho, será que ele pensou? Pensou que era talvez de moradores aí do nosso universo todo. E a caixa do cartunista? Você tem feito ela? Vamos ver qual será a atividade de hoje para a nossa caixa do cartunista. Vou pegar a minha aqui. Essa é a sugestão para você fazer. Essa aqui eu guardei os personagens que nós vimos das aulas anteriores. Os amigos do Armandinho, eles estão aqui, deixei eles guardadinhos. E essa aqui nós temos construído juntos. Qual é a atividade de hoje? Vamos lá. Hoje nós vimos os balões, não vimos? Então o que a professora vai pedir para você? Faça balões em formatos variados para expressar pensamento, fala, ideia, grito, cochicho e amor. Olha só, eu peguei um pacotinho, sempre pensando naquilo, material que a gente tem em casa. Nós já usamos sacolinhas, pedacinhos de papel. Hoje é um saquinho que eu tinha lá. E eu coloquei alguns pedacinhos de papel. Olha lá, coloquei cochicho, ideia, fala, amor, grito e pensamento. Até chegar ao final dessas aulas, nós estaremos sabendo muito sobre os cartunistas e como eles trabalham, não é verdade? Então, nossa aula chegou ao fim. Eu me despeço de você, deixando um grande abraço, dizendo para que você se cuide, se proteja e seja uma boa pessoa. Até a próxima aula!